O Superman ganhou a sua própria HQ no universo absoluto da DC. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes de continuarmos, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o canal nas outras redes sociais. Os links vão estar aí embaixo na descrição. Agora sim, vamos nessa! Absolute Superman foi escrito por Jason Aaron e com artes de Rafa Sandoval, tendo sido publicada no dia 6 de novembro. E para vocês se situarem melhor nesse universo, eu sugiro que vejam os vídeos que eu fiz sobre Absolute Batman e Absolute Wonder Woman. Os links desses vídeos vão estar aí em cima nos cards e aí embaixo na descrição. E agora sim, vamos para a história. A história começa há muito tempo atrás, em Krypton. E Krypton é um planeta que é dividido por classes sociais. A classe mais alta é a Liga Científica, que é basicamente os manda-chuvas do planeta. E a classe mais baixa é a classe trabalhadora, que é obrigada a ficar o tempo todo com o símbolo dos trabalhadores no peito, como se fosse um sinal de vergonha. Afinal, o S não representa esperança. O S representa a classe mais pobre do planeta. Mas isso não é motivo para se envergonhar, pois eles são os verdadeiros homens de aço. E uma das pessoas dessa classe mais baixa é Lara Lor-Van. E por muito pouco ela quase fez parte da Liga Científica de Krypton. Quando mais jovem, ela demonstrou uma grande capacidade intelectual. Mas ela fez um ensaio criticando a falta de investimento de Krypton em explorações interestelares. E isso arruinou as chances dela de se juntar à Liga. E isso aconteceu quando ela só tinha 9 anos de idade, em uma época em que o seu sonho era ser astronauta. E tudo que lhe restou foi trabalhar em fazendas, consertando máquinas velhas. E o seu marido, Jor-El, também quase fez parte da Liga. Ele estava prestes a se formar com notas perfeitas, mas na sua formatura ele fez um discurso sobre como os recursos do planeta são mal explorados, o que poderia desencadear uma catástrofe global. E isso arruinou as suas chances de se juntar à Liga Científica. E tudo que lhe restou foi trabalhar nas minas, mineirando pedra solar. Enquanto isso, nas minas, Jor-El percebe que tem algo de errado, mas o seu supervisor manda ele voltar para o trabalho. E Jor-El tenta argumentar dizendo que tem algo de errado com as minas, mas o seu supervisor não lhe dá ouvidos. Então um tipo estranho de radiação toma conta do lugar. E Jor-El até tenta ajudar os seus colegas, mas num piscar de olhos, eles estão mortos. Então corta para tempos atuais, no Brasil. Onde vemos um grupo de mineradores se preparando para o trabalho. E eles trabalham para uma empresa chamada Lazarus Corp, onde eles recebem cerca de R$ 1.500, enquanto a empresa fatura $200 milhões pelos serviços deles. E para piorar, eles são obrigados a morar em favelas no meio do mato, que são vigiadas por soldados especiais, os pacificadores. E se eles se recusam a trabalhar, eles são ameaçados. Então, quando os mineradores entram nas minas para trabalhar, eles se deparam com vários diamantes já minerados e refinados. O que é estranho, porque não tinha ninguém lá. E mesmo se tivesse, como essa pessoa poderia trabalhar tão rápido? E então eles veem isso como se fosse um milagre. Então somos levados à noite anterior, onde conhecemos o líder desses mineradores, e o seu nome é João. E vemos ele conversando com um homem estrangeiro. E esse homem se faz de misterioso e fala por sussurros. E quando João pergunta se ele tem um nome, ele fala que não tem mais. E então ele vai embora dizendo que tem muito trabalho para fazer. Voltando para o dia de hoje, vemos os pacificadores agredindo os mineradores.
Acontece que eles não acreditam que eles mineraram tudo aquilo tão rápido, e eles querem saber o que foi que eles fizeram. E então um dos pacificadores sente falta de um trabalhador, e então eles vão até a casa dele buscá-lo. E dentro da casa, vemos aquele homem estrangeiro do dia anterior abastecendo o seu corpo com energia solar. Então os pacificadores falam para ele sair, senão eles vão atirar. E então ele é despertado por uma inteligência artificial chamada Sol. E ela chama ele pelo nome, e o seu nome é Kal-El. Então, usando seus poderes, o Kal-El destrói o carro dos pacificadores e revida o ataque deles. Acontece que durante a sua vida toda, ele fugiu de um lugar para outro, e onde ele ia, ele via pessoas pobres sendo maltratadas. E agora ele está cansado de fugir. Então ele pergunta para Sol se eles aguentariam os seus socos. E ela fala que sim. Então, sem hesitar, ele ataca diretamente os pacificadores. E então a Sol pede para ele parar, porque os seus níveis de energia estão muito baixos. E se ele continuar nesse ritmo, ele vai ficar indefeso. E ela tenta argumentar, dizendo que é o destino dos humanos se matarem. Mas Kal-El não vai desistir, porque ele se sente culpado pelos pacificadores terem agredido os mineradores. E enquanto luta, Kal-El protege os civis e deixa eles em segurança. E então Kal-El fala pro João e pros outros fugirem, levarem os diamantes com eles e vender para alguém que realmente pague o que eles merecem. E então ele é atacado por drones que o eletrocuta. Acontece que a Lazarus Corp enviou reforços. E no avião vemos os soldados se preparando, onde eles estudam documentos sobre o seu alvo. E aparentemente a Lazarus Corp já está há um tempo seguindo seus rastros. E então o comandante fala para eles que eles não sabem exatamente como é a aparência do alvo. Então uma agente chamada Lois Lane teoriza que é o traje que manipula as câmeras e encobre a sua identidade. E então os poderes de Kal-El sobrecarregam e ele perde o controle. E a Sol pede para ele recuar, porque ele não consegue controlar os seus poderes. Mas ele a ignora e com seus olhos laser ele destrói os drones e nocauteia os pacificadores. E agora que a ameaça foi derrotada, a Sol pede para Kal-El fugir. Pede para ele voltar para as sombras, porque ele não pode impedir os humanos de matarem uns aos outros. Será que ele não aprendeu nada em Krypton? E então os reforços chegam e o Kal-El decide fugir. Mas antes que ele consiga levantar voo, ele é algemado pela agente Lois Lane, que em tom de ironia o chama de Superman. E somos levados para uma base secreta da Lazarus Corp no deserto de Nevada. E nessa base vemos o Brainiac observando o Superman. E ao seu redor temos uma coleção de cidades encolhidas, com seus habitantes implorando para morrer. Será que o Brainiac é a mente por trás da Lazarus Corp? E também somos levados ao Kansas, onde vemos uma fazenda abandonada. Uma fazenda que um dia pertenceu à família Kent, mas que hoje é propriedade da Lazarus Corp. Então retornamos ao passado de Krypton, onde vemos Jor-El retornando para casa depois do que aconteceu nas minas. Então a sua esposa vê ele e ela pergunta o porquê ele está tão machucado. Então ele responde que ela deve guardar segredo até eles terem certeza absoluta. Então ela pergunta se não é o que ela está pensando que é. Mas então Jor-El a interrompe, querendo ver o seu filho Kal-El. E surpreendentemente, Kal-El não era um bebê em Krypton. Ele era uma criança na casa dos 10 anos. Ou seja, ele não foi enviado para a Terra quando era um bebê. Ele foi enviado para a Terra quando era uma criança. Portanto, ele conhece um pouco da cultura de Krypton. Então Kal-El pergunta se o seu pai está bem. E a sua mãe responde que aconteça o que acontecer, eles vão passar por isso juntos. Enquanto isso, a radiação continua aumentando na caverna. E assim acaba a primeira edição.
Absolute Superman número 1 se mantém no mesmo nível dos seus companheiros, ou seja, uma primeira edição que é muito boa e promissora. A arte do Rafa Sandoval é praticamente perfeita, não tenho o que reclamar quanto a isso. E a escrita do Jason Aaron também é muito boa na maior parte do tempo. Ele soube muito bem retratar as diferenças das classes sociais e as injustiças que vêm com ela. E mais do que isso, ele trouxe uma nova roupagem para o Superman. O S não representa esperança, o S é de socialismo. A minha única crítica à escrita do Jason Aaron é que ele falhou um pouco ao retratar o Brasil. Porque ele simplesmente colocou neve em um país que em um dia normal faz 40 graus. O cara nem se deu ao trabalho de pesquisar sobre o clima brasileiro. E pois bem, pessoal, essa foi a primeira edição de Absolute Superman. E se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com seus amigos, comenta aí e segue o canal nas outras redes sociais. Os links vão estar aí embaixo na descrição. Muito obrigado a todos que me assistiram até aqui, um grande abraço e até a próxima!